Olá, meu nome é Michele, eu sou psicóloga clínica do SASE e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Nós vamos refletir sobre a temática do suicídio. Então, o suicídio é morte dada a si mesmo, quando o sujeito tira a própria vida por livre decisão. E então muitos se perguntam, por que uma pessoa decide morrer? Do mesmo jeito como os nossos dedos não são iguais e nem as nossas digitais são iguais, cada sujeito é único. Então nós não podemos falar de uma causa para o suicídio, nós podemos falar de causas para o suicídio. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas causas. E a primeira delas é a doença mental, ou uma das doenças mentais, que é quando o sujeito perde o vínculo com a razão. É a loucura. E no meio de um delírio, uma alucinação, o sujeito pode vir a tirar a sua própria vida. E o que vem a ser alucinação? A alucinação é quando um sujeito ele percebe um objeto não presente na realidade. É quando um doente mental, né, um portador de doença mental, fica melhor assim, ele vê alguma coisa que não está presente, que só ele está vendo. E aí muitos pensam, mas não tem nada ali. Para ele tem. Por que que para ele tem? Para ele tem porque aquela região cerebral dele está em funcionamento, está ativa e ele realmente está vendo. Então não adianta falar para ele que ele não está vendo porque ele está vendo, mesmo que você não veja. Então nós temos vários tipos de alucinações, nós temos as auditivas, nós temos as visuais e não dá para definir qual que é pior. Mas imagine várias vozes falando durante vários dias na cabeça de um sujeito. Então é angustiante, muitos deles se matam. Por quê? Porque não há um acompanhamento. Não há um acompanhamento com psiquiatra e não há um acompanhamento também com psicólogo, né? Então ele vive em momentos de crise em que esse sujeito ele surta, né? E aqueles que não são psicóticos, aqueles que não são loucos, como eles são vulgarmente conhecidos, né? Eles também têm os seus momentos de crise, né? Eles têm momentos em que lidar com certos tipos de conteúdos, certos tipos de ideias, certos tipos de emoções é difícil. Certos tipos de coisas que são construídas e que precisam ser desconstruídas, ressignificadas, revistas, né? Isso daí é o trabalho de um psicólogo, é um atendimento psicológico, onde o sujeito ele vai se ver, ele vai se ouvir, vai se conhecer e vai saber como ele vai lidar melhor com certas situações da vida que trazem a ele um grande pesar. Ele nos ajuda a sermos fortes para ver coisas que nós não queremos ver e aceitar coisas que nós não queremos aceitar, né? Como lidar com a decepção, como não olhar o outro e projetar no outro algo que eu quero, o que eu quero que o outro seja, e sim, eu poder ver no outro não aquilo que eu necessito ver no outro, mas aquilo que o outro é. Outra causa são as doenças incuráveis, onde o sujeito sente muita dor, ou muitas vezes esse sujeito fica paralítico, ou algo do tipo, ou tem que amputar partes do corpo, onde o sujeito vai desistindo da vida, onde vai perdendo para o sujeito o sentido de viver. Então, essa é uma outra causa do suicídio. O suicídio também pode ser proveniente, de perdas irreparáveis, né? Quando uma pessoa é tudo para outra, quando uma empresa é tudo para outra. Freud fala que é saudável que um sujeito tenha mais de um objeto de amor. O que é um objeto de amor, falando em palavras simples? É aquilo sobre que você coloca suas expectativas, a sua energia, o seu amor, né? Porque quando um dele falha, você ainda tem outros, mas quando alguém é tudo para você, quando você dá tudo por alguém, essa pessoa falha.
Quando alguém que foi muito significativo na sua vida vai embora, é uma perda irreparável. Como você lida com isso? Como você lida com você mesmo? Como você se vê? Você se vê como aquilo que você representa para si mesmo ou como aquilo que os outros te dizem? Como isso afeta o seu relacionamento com você mesmo? A rejeição, ela é uma marca indelével. É difícil lidar com ela. É difícil lidar com as pessoas dizendo que você não é nada. Mas será que você não é nada? E onde você vai descobrir isso? Se você não se escuta, se você não se ouve, se você não busca ajuda. E muitos desses chegaram ao suicídio porque não buscaram apoio. Pessoas que foram muito cobradas durante a infância, adolescência e normalmente receberam palavras, literalmente palavras malditas, né? Mal empregadas, com peso terrível. Pessoas que conviveram com pais muito opressores, pessoas que têm um grande sentimento de culpa e se sentem culpadas mesmo quando não tem culpa de nada. Né? Isso também pode gerar o suicídio. São pessoas que têm uma agressividade muito grande consigo mesmo, que convivem consigo mesmo se agredindo, se rejeitando, dizendo que não vale nada, com um tremendo sentimento de culpa, onde não há o perdão para consigo mesmo, a falta de perdão, pessoas que não se perdoam. E ela cresce acreditando que é um nada. E não procura imediatamente o suicídio, não. Ela vai procurar a morte na bebida, nas drogas, entendeu? Uma coisa que poderia ser resolvida com autocuidado, com autoconhecimento, com um novo significado, nova forma de ver, de construir as coisas. E isso acontece no atendimento psicológico. Então, a vida humana é um bem valioso. Pessoas que não conseguem se perdoar. E como elas não conseguem se perdoar, elas acreditam que elas devem ser punidas. Então, elas buscam muitas vezes a morte como uma autodestruição, uma autopunição. Ela não consegue se aceitar, ela não consegue se ver, ela não consegue ver qualidades, virtudes em si mesma. Então, ela procura a morte como um aniquilamento, como uma forma de se punir por algo que ela acha que ela fez errado ou porque algo que ela realmente fez errado. E quando as pessoas não se suicidam, mas desistem de viver quando perdem parte do corpo? É no atendimento psicológico que a gente vai ver que nós somos mais do que um corpo, que nós somos mais do que uma perna. É o psicólogo, aquela voz que vai dizer pra gente: será que é só isso que você tem para viver? Será que a sua vida acabou porque você perdeu uma perna? Vamos repensar essa questão. Então, esse cuidado com o sofrimento, cuidar de você quando você está sofrendo, é uma questão de saúde. Porque saúde é o bem-estar biológico, psíquico e social. Então, todas as esferas são conectadas e nós precisamos cuidar de todas elas. Onde nós somos chamados em todo tempo à superação, para nos superarmos, para nós criarmos em momentos de crise. Então, nesse dia eu quero perguntar como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Como é que está o seu relacionamento com o seu próximo? Você está observando alguém com sintomas depressivos? Ajude essa pessoa, se ajuda. Você precisa de você e os outros precisam de você. Supere. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje.